Graça e paz, queridos, bom dia, que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe toda a sua família. Hoje é quarta-feira, dia 13 de janeiro, e esse aqui é o nosso devocional. De segunda a sábado, às 7 horas, nós temos um encontro aqui com a Palavra de Deus, onde aprendemos com o Espírito Santo sobre tantas coisas que abençoam a nossa vida, a nossa família e a todos que estão à nossa volta. Nós estamos num devocional que tem por título Finanças Pessoais na Ótica de Deus. Finanças Pessoais na Ótica de Deus. E é tremendo o quanto o Espírito Santo está ministrando no nosso coração nesses dias. Porque, infelizmente, essa questão do dinheiro no mundo se tornou motivo de escândalos em todas as instituições, se tornou motivos de revolta por conta de corrupção no nosso país. Então, quando você fala a respeito de finanças, muitas pessoas logo já trazem uma carga de maus testemunhos de muitas coisas que elas já viram. E muitas vezes algumas pessoas já vêm na defensiva com aquele pensamento e aquela mentalidade já formada. Se um pastor está falando de finanças, é porque ele quer tirar alguma coisa de mim. Só que graças a Deus, querido, que tudo que nós estamos fazendo aqui é com o fundamento da palavra. E o nosso maior objetivo aqui é abençoar a sua vida. Por isso eu peço a você, se você está pela primeira vez assistindo esse devocional, nós temos 2 vídeos aqui na playlist desse devocional que você deve assistir para entender tudo que estamos estudando. Mas pode ficar em paz, porque o nosso propósito aqui é abençoar pessoas. É que você possa viver e desfrutar de tudo que Deus tem preparado para a sua vida. Porque você é filho de Deus e todo filho tem uma herança e Deus quer que você seja feliz em todas as áreas da sua vida, com Ele. Isso é o mais importante. Ser feliz em todas as áreas com Jesus, no centro de todas as coisas. Amém? Bom, hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante, um assunto que vai abençoar muito a nossa vida. O tema de hoje é generosidade. Generosidade. Vamos lá? Eu sempre peço para que a pessoa esteja com a Bíblia e, se possível, com um papel e uma caneta para anotar algumas coisas muito importantes, que eu tenho certeza que vai valer a pena você revisar essas anotações, tá bom? Principalmente os textos da Bíblia que nós estamos fundamentando o ensino. Porque não adianta eu ficar falando aqui se aquilo que eu estou dizendo não está fundamentado na palavra de Deus, sem distorção. Porque quando uma pessoa ela não considera o contexto de um texto da Bíblia, aquilo torna-se um pretexto para ideias próprias delas, que não tem nada a ver com Deus. Então anote os versículos da Bíblia para que você leia de verdade. Será que isso que esse pastor está falando está na Bíblia mesmo? Está certo? Porque o importante é estar na Bíblia, respeitando o contexto daquilo que está sendo dito ali, sem distorções, sem acrescentar e sem tirar nada. Amém? Então o tema de hoje é generosidade. Coisa linda. Vamos lá? Tenho certeza que vai abençoar muito a sua vida. A palavra generosidade vem do latim gens, significando aquele que tem bom nascimento. Essa é a nossa essência. Nascemos de novo em Cristo Jesus. Portanto, a generosidade faz parte da nossa nova identidade. Por isso que eu falei que é importante estar com papel e caneta, né? Ou um bloco de notas do celular, porque são essas coisas que é importante você anotar, né? Então, assim, essa é a nossa essência. Nós nascemos de novo em Cristo Jesus. Você entregou sua vida a Cristo, você nasceu de novo. Amém? E está caminhando na palavra.
Portanto, a generosidade faz parte da nossa nova identidade, a identidade de filho de Deus. Não existe um filho de Deus que não é generoso, porque a generosidade é atributo de Deus, do caráter de Deus. E se nós somos imagem e semelhança de Deus, nós também vamos ser generosos como Ele é. Amém? Generoso está ligado à posição de nobreza. Ter boa reputação, boa linhagem, dotado de caráter e sentimentos nobres. Jesus é o nosso espelho. A nossa natureza nos impulsiona a termos atitudes nobres. Deve ser natural. Ter boa educação, requinte e bons comportamentos devem fazer parte de nossas vidas. A Bíblia fala que o Senhor Deus é o Rei dos Reis. Se eu sou filho do Rei, eu faço parte de uma linhagem real, nobre. E essa nobreza, querido, ela deve aparecer em tudo que eu faço, principalmente na minha vida profissional, empresarial. Ser nobre é ter bom caráter, é boa linhagem, é boa reputação, é ter Jesus como espelho das nossas atitudes, é agir como Jesus agiria se estivesse no nosso lugar. A generosidade é expressa de várias formas. Pelo dinheiro é uma delas. Interessante que a ótica de Deus é diferente da do mundo. Para Deus é melhor dar do que receber. Quem dá com generosidade se torna mais rico, totalmente contrário ao que o meio racional impõe, onde o guardar e reter faz com que sejamos mais ricos. É por isso que nós precisamos entender algo aqui. Eu estou falando de finanças na ótica de Deus, na ótica da palavra de Deus, não na ótica do mundo. Na ótica do mundo, qual é a lei que impera? É a lei do mais forte, é a lei do mais esperto. É a lei daquele que quanto mais tem, mais ele quer. É avareza, é reter. No reino de Deus, não. No reino de Deus, a melhor maneira de você prosperar é através da generosidade. Porque a Bíblia fala que Deus dá pão para a gente comer, que fala de sustento, mas Ele dá semente para nós semearmos, que fala disso. Que quanto mais eu semeio, mais eu vou ter, porque quanto mais eu estou plantando, mais eu vou colher. Então, a mentalidade do mundo sobre dinheiro é uma, irmãos. Mas a mentalidade do reino de Deus sobre dinheiro é outra. E, infelizmente, tem muitas pessoas que frequentam uma igreja, que talvez já estão caminhando com, numa igreja local, caminhando com Jesus há anos, e existem muitas áreas na vida dessa pessoa que Deus já transformou. Mas essa área que fala a respeito do dinheiro, ela ainda não permitiu Deus transformar ela. Porque ela ainda tem a mesma mentalidade que ela tinha antes de conhecer a Jesus, ela permanece em relação ao dinheiro com a mesma mentalidade. A mentalidade dela mudou em todos os outros aspectos, mas quando fala a respeito do dinheiro, ela continua pensando como antes. Isso precisa mudar, porque somente com a mentalidade renovada, com o entendimento de Deus, é que vamos desfrutar daquilo que Deus já derramou em nossas vidas. Devemos ser generosos em dar, compartilhar por bondade. Não sermos mesquinhos, demasiadamente agarrados aos bens materiais. Um ato de generosidade deve ser feito de forma desinteressada, sem esperar nenhum retorno. Isso é algo que não existe no mundo. No mundo as pessoas estão sempre querendo saber o que elas vão ganhar. Agora, no reino de Deus, quando eu sou generoso, eu não estou esperando nada em troca. Até porque nós já aprendemos que quando nós fazemos algo para alguém, nós devemos fazer com um padrão celestial. O padrão celestial é: eu faço para as pessoas como se fosse para Deus. E eu não espero retorno. Porque independente se aquela pessoa vai poder retribuir aquilo ou não, quando eu faço para ela como se estivesse fazendo para Deus, a recompensa vem de Deus. Então, todo ato de generosidade precisa ser desinteressado, sem
querer receber qualquer coisa em troca. Inclusive a gratidão daquela pessoa. Porque às vezes nós fazemos as coisas para as pessoas e no que diz respeito ao material, nós não estamos esperando nada. Mas às vezes no que diz respeito à atitude emocional, até mesmo moral, nós criamos uma expectativa. Quantos pais que eu já atendi que disseram: a minha maior tristeza é que eu fiz de tudo para os meus filhos e eles são ingratos comigo. Deixa eu explicar uma coisa para você. Se você fez de tudo para os seus filhos, no padrão da Bíblia, você fez de tudo para eles como se estivesse fazendo para Deus. Então você já tem a sua recompensa. Agora, é claro, é evidente que nós devemos ser gratos, irmãos. Gratidão faz parte do caráter do cristão. Mas uma coisa é eu ser grato, outra coisa é eu exigir gratidão dos outros. Eu não tenho que exigir nada de ninguém. Tudo que eu fiz foi por amor, primeiramente a Deus e depois às pessoas que eu fiz. Se elas são gratas ou não, aí é com elas. Ser grato é ter bênção a mais na minha vida. Toda pessoa que é grata, que tem gratidão, ela é mais abençoada. Agora, se ele não quer ser grato, se as pessoas querem viver com ingratidão no coração, elas estão perdendo, não eu. Mas muitas vezes, por causa da ingratidão dos outros, você está deixando entrar um sentimento no seu coração que está roubando a sua bênção. E aí, aquilo que você fez para as pessoas não foi um ato de generosidade, se você esperou algo em troca. Inclusive, o reconhecimento, a gratidão dessas pessoas. Não. Nós vivemos com a mentalidade do alto. Tudo que eu faço com amor, com um coração grato a Deus em primeiro lugar, e a minha recompensa vem de Deus. É assim que nós devemos viver. Amém? É muito sério isso que nós estamos aprendendo aqui, queridos. A matemática de Deus, diz que nossas sementes podem multiplicar até 100 por 1. Se crermos nessas palavras, lançarmos nossas sementes em terras férteis, onde o nome de Deus será glorificado, ações de graças, lugar que vemos frutos eternos e onde há ajuda aos irmãos necessitados e projetos de expansão do reino, podemos ter sim essa colheita. E dentro dessa matemática, imagine suas sementes multiplicando a 100 por 1. Então assim, é muito importante você entender que a Bíblia declara que quando nós plantamos uma semente na vida de alguém, a Bíblia diz que essa semente ela pode crescer até 100 por 1. Só que aí nós temos que entender o seguinte: lançar semente em terras férteis, lançar semente onde o nome de Deus vai ser glorificado, lançar semente com ação de graças, ou seja, com gratidão, lançar semente em lugares onde vemos os frutos eternos, onde existe ajuda aos irmãos necessitados e projetos de expansão do reino. Aqui na IAFAD nós temos, no ano passado, que foi um ano muito difícil, houve um movimento de generosidade aqui na nossa igreja, onde isso perdura até agora, e eu peço a Deus que continue, que nós sempre estamos levantando alimentos para formar cestas básicas e ajudar as pessoas mais necessitadas. Irmãos, não há uma semana que não tenha uma pessoa pedindo ajuda aqui na igreja. E a igreja tem sido um socorro para muitas pessoas. O meu desejo sempre foi que a igreja e a FAD seja um lugar onde existe o pão espiritual, mas também o pão social. E mesmo que não seja tudo o que eu gostaria de fazer e tudo o que eu desejo fazer, nós estamos tentando fazer alguma coisa nesses dias. Então, irmãos, é maravilhoso você semear no lugar onde você sabe que o propósito ali é abençoar as pessoas. E tudo para a glória de Deus, não para a glória de homens ou de instituições.
instituições, placas de igreja. Não, o objetivo é abençoar pessoas porque nós fazemos parte do reino de Deus. Pense o seguinte, iniciamos um mês com 100 sementes e resolvemos comer 99 e ser generosos com um. No final, teremos 100 sementes. Se formos mais generosos e plantarmos 2 sementes, em um primeiro momento, comemos menos, 98 sementes, mas no final teremos 200 sementes. E assim sucessivamente. Quanto mais generosos somos, com mais sementes nos alimentamos, mais temos abundância. Então a grande verdade é que o desejo de Deus, meu querido, o desejo de Deus é que o povo dele seja generoso. Generoso com a sua família, generoso com as pessoas, generoso com a igreja que as pessoas congregam. Porque Deus não quer tirar tudo de você, até porque tudo é dele. Mas não é isso. Deus quer que você aprenda a ser generoso, porque esse é o princípio da prosperidade, generosidade. Amém? Generosidade gera riqueza e resulta em ações de graças. Quem é generoso será abençoado. Podemos ver isso na história de Abinadab. A Bíblia relata que a Arca da Aliança ficou na sua casa há bastante tempo. Quando o Senhor manda que Moisés construa a Arca do Senhor, ele diz que a sua presença iria com o povo. Então a Arca do Senhor representava a presença do Senhor no meio do povo. E o que isso tem a ver com a generosidade? Abinadab, no hebraico, significa pai da generosidade. Portanto, a generosidade fez com que a presença de Deus permanecesse por mais tempo. Pois quando temos atos generosos, cremos na nova natureza, no novo nascimento em Cristo Jesus. Sabemos quem somos e, por consequência, somos abençoados. Olha que coisa tremenda, né? Abinadab significa pai da generosidade. E a arca de Deus estava na casa dele. A generosidade atrai a presença de Deus para a nossa vida. Porque a generosidade faz parte do caráter de Deus, das características de Deus, da natureza de Deus. Quem é generoso exala a natureza de Deus. O ato de dar com generosidade não deve ser feito por obrigação, nem de má vontade, mas com liberalidade e alegria, e de acordo com o que temos e não com o que não temos. Isso aqui é muito importante. Olha que algo tremendo, ó. Muito importante isso aqui. O ato de dar com generosidade não deve ser feito por obrigação. Se a pessoa foi obrigada, ou se ela fez por obrigação, já não é generosidade. Generosidade. Não pode ser por obrigação. Vou fazer, né? Não faça. Pelo amor de Deus, não faça. Principalmente na obra de Deus. Se você fez por obrigação, já perdeu a bênção. Nem de má vontade. Irmão, se tem uma coisa que é triste, é quando você pede a alguém uma coisa e a pessoa faz de má vontade. É muito triste isso. É decepcionante. Agora, imagine você, a pessoa fazer isso para Deus. Deus vê que a pessoa está fazendo, mas o coração dela não está inteiro. Deus não se agrada disso, irmão. Deus não quer apenas que você obedeça. A obediência é fundamento para a nossa vida espiritual. Mas Ele não quer apenas que você obedeça, mas que você queira obedecer de todo o coração. Não é apenas as pessoas que fazem algo, mas que a motivação, o que moveu aquela pessoa, seja um coração verdadeiro, sincero e inteiro. Deus não está vendo só o que você faz, mas como você faz. De má vontade, nada de má vontade.
de boa vontade, com liberalidade e alegria, abundância e alegria. Deus ama o que dá com alegria. E de acordo com o que temos e não com o que não temos. Porque se você faz algo que você não tem condições de fazer, Deus não se alegra por isso. Eu posso agir com fé, mas com sabedoria. Amém? Tenha tempo para pensar, orar, buscar em Deus o local de lançar sementes. É importante isso. Ore a Deus, busque a Deus a respeito de onde você tem plantado as suas sementes. É muito importante isso, irmãos. Generosidade exige uma preparação. Decida no seu coração o quanto dar, sem coerção e constrangimento. Devemos nos alegrar com a doação e entender que é um privilégio investir no reino de Deus. Jesus se alegra com a nossa generosidade. Sabe, a generosidade ela exige uma preparação, né? Não é feito de qualquer maneira, é feito com sabedoria. Não é feito de qualquer jeito. A pessoa para, ela prepara a semente dela antes dela plantar. Sabe, sem coerção, sabe, sem pressão, sem constrangimento. É triste, irmãos. É triste você saber que nos dias de hoje existem pessoas que são pressionadas a semear. Pressionadas, às vezes num lugar onde elas vão para buscar a Deus, elas são pressionadas, muitas vezes até chantageadas para semear na obra de Deus. Às vezes são até constrangidas. Isso não é de Deus, irmão. Isso não é de Deus. A Bíblia fala que Deus ama o que dá com alegria. Tem que ser com alegria. Não pode ser de qualquer jeito. De qualquer jeito não é você fazer algo de qualquer maneira apenas, mas é como você está fazendo. Com que coração você está fazendo. Sabe, eu vou dar um testemunho aqui, porque eu não ouvi isso de uma pessoa nem de duas pessoas, eu ouvi de várias pessoas. Eu ouvi de várias ovelhas aqui da EAFAD que uma das coisas que essas pessoas mais se alegraram é que mesmo no meio de uma crise na saúde e que isso afetou economicamente a vida de muitas pessoas, eu como pastor, eu não mudei a palavra que eu estou pregando na igreja por causa das dificuldades que todos passaram, alguns estão passando e que naturalmente a igreja, a obra de Deus, a igreja local, ela também enfrentou. E eu louvo a Deus por isso, irmãos, porque isso foi uma decisão que eu tomei na minha vida. De que eu nunca subiria no altar para pregar, motivado por qualquer outra coisa, a não ser abençoar a vida das pessoas. Então, eu creio que, sabe, é bênção você semear em lugares onde você sabe o coração das pessoas. Que o objetivo não é tirar de ninguém, mas é abençoar a vida das pessoas. Sempre abençoar pessoas. Aplicação. Você tem sido generoso com as suas finanças? É uma pergunta. Você tem sido generoso? Tenha um tempo intencional na presença de Deus e pergunte quando, quanto e onde lançar as suas sementes. Entre em oração e pergunte para Deus, tudo é dele. Pergunte para Deus quando, quanto e onde você vai lançar as suas sementes. Amém? Eu queria que você anotasse agora alguns textos da Bíblia que vão respaldar tudo isso que nós aprendemos aqui. Amém? Provérbios 11, 24, 25. Provérbios capítulo 11, versículo 24 e 25. Há quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas. Outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza.
O generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Provérbios 22, 9. Provérbios, capítulo 22, versículo 9. Quem é generoso será abençoado, pois reparte o seu pão com o pobre. 1 Samuel, capítulo 7, versículo 1 e 2. Os homens de Kiriat Jearim vieram para levar a arca do Senhor, e eles a levaram para a casa de Abinadab, na colina, e consagraram seu filho Eleaçar para guardar a arca do Senhor. A arca permaneceu em Kiriat Jearim muito tempo, foram 20 anos, e todo o povo de Israel buscava o Senhor com súplicas. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 1 ao 11. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 1 ao 11. Não tenho necessidade de escrever a respeito dessa assistência aos santos. Reconheço a sua disposição em ajudar e já mostrei aos macedônios o orgulho que tenho de vocês, dizendo-lhes que desde o ano passado vocês da Acaia estavam prontos a contribuir e a dedicação de vocês motivou a muitos. Contudo, estou enviando os irmãos para que com o orgulho que temos de vocês a esse respeito não seja em vão, mas que vocês estejam preparados, como eu disse, que estariam, a fim de que, se alguns macedônios forem comigo e os que encontrarem despreparados, nós, para não mencionar vocês, não fiquemos envergonhados por tanta confiança que tivemos. Assim, achei necessário recomendar que os irmãos os visitem antes e concluam os preparativos para a contribuição que vocês prometeram. Então ela estará pronta como oferta generosa e não como algo dado com avareza. Lembre-se, aquele que semeia pouco, também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer que toda a graça lhe seja acrescentada, para que em todas as coisas e em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Como está escrito, distribuiu, deu os seus bens aos necessitados, a sua justiça dura para sempre. Aquele que supre a semente ao que semeia e pão ao que come, também lhe suprirá e multiplicará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião e, por nosso intermédio, a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. Mateus 13, 23. Mateus capítulo 13, versículo 23. E quanto à semente que caiu em boa terra, esse é o caso daquele que ouve a palavra e a entende, e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por 1. E o último versículo, Romanos 12, versículo 8. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Aleluia, glória a Deus. A grande verdade é que, por muito tempo eu percebi isso, e percebo ainda hoje. Se há uma área que pode ser um termômetro da sua espiritualidade, são as finanças. Porque o único lugar que Jesus chama algo de Senhor, e o entendimento que eu tenho dessa palavra é que aquilo pode se levantar para competir com Jesus no seu coração, é o dinheiro. Nós lemos esse texto ontem. Eu só vou ler aqui para não ficar nas minhas palavras. Não, nós lemos no primeiro dia do devocional. Mateus 6, 24. Mateus capítulo 6, versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores. Senhores. Pois odiará um e amará o outro. Ou se dedicará a um ou desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Mateus 6, 24. Então,
É o único lugar na Bíblia que Deus, ele mostra o seguinte, olha, se você não vigiar, o dinheiro vai ser senhor na sua vida e vai tirar o meu lugar na sua vida. Porque só Jesus Cristo é o Senhor. Então nós temos que vigiar com isso. Então eu peço a você que reveja as anotações, veja os textos bíblicos e seja generoso. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço por essa palavra, porque é uma palavra que vem com sabedoria e respaldo bíblico. Nós devemos ser generosos com sabedoria, mas sempre generosos. Todo filho de Deus é generoso. E a generosidade não é apenas no que diz respeito ao dinheiro, mas é na minha vida. A minha vida precisa ser uma vida generosa, abençoadora. Por isso eu oro pela vida dos teus filhos, que o coração deles se abra para esse entendimento, que é o princípio da prosperidade, é a generosidade. O princípio da prosperidade bíblica é ser generoso. Por isso abençoe a vida de todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Sabe, queridos, eu tenho uma certeza no meu coração que tudo que nós estamos aprendendo aqui é para abençoar a sua vida. É para que você possa realmente desfrutar de uma vida cheia do Espírito Santo. Amém? Bom, queridos, hoje é dia 13 de janeiro, quarta-feira, e eu gostaria muito que você abrisse seu coração para algumas coisas que eu vou falar para você agora. A primeira delas é aqui na descrição do vídeo tem o WhatsApp da igreja. Eu queria muito que, se você ainda não adicionou o WhatsApp da igreja, que você adicionasse e enviasse uma mensagem. Eu gostaria de receber as mensagens diárias, porque daqui a pouco eu vou liberar no WhatsApp da igreja uma mensagem para o seu dia. Amém? Aqui também na descrição do vídeo nós temos na descrição do vídeo aqui nós temos o endereço da igreja. Amém? O endereço da igreja. Porque domingo agora, dia 17 de janeiro, nós vamos ter 2 cultos, às 10 da manhã e às 19 horas. Às 10 e às 19 horas. E eu quero muito que você venha com a sua família, que venham todos de máscaras, respeitando o distanciamento dos assentos, higienizando a sua mão com o álcool em gel na entrada, na saída, porque assim nós podemos nos reunir como igreja e adorar a Deus. Domingo o culto foi maravilhoso e nesse domingo vai ser melhor ainda, porque o Senhor tem o melhor preparado para nós. Então domingo agora, dia 17 de dezembro, cultos às 10 da manhã e às 19 horas, em nome de Jesus. Amém? E para terminar, eu gostaria de lembrar você que aqui na descrição do vídeo também tem a conta da nossa igreja. Se você está pela primeira vez assistindo um vídeo aqui conosco, fique à vontade em nome de Jesus. Você já está abençoado em nome de Jesus. Você já recebeu a palavra, você já recebeu a oração e tudo isso é de graça, porque de graça recebemos de Deus, de graça também semeamos. Mas você que já está caminhando conosco há algum tempo, e até você que está pela primeira vez, eu gostaria que você prestasse atenção nisso. A igreja como instituição, ela tem as suas despesas, os seus compromissos. Você que conhece a EAFAD sabe o tamanho da estrutura que nós temos e todas as despesas que nós temos. E tudo isso é para servir melhor as pessoas. Então, todo mês, do dia 1º até o dia 15, nós temos o alvo de levantar o valor do aluguel aqui do prédio da igreja, que é o valor de R$7.000. Todo mês, do dia 1º ao dia 15.
De março do ano passado para cá, no meio de todas essas dificuldades, nós vimos o coração generoso do povo de Deus. E louvado seja Deus que nenhum mês nós atrasamos o aluguel. Por quê? Porque o povo foi fiel a Deus. Então hoje é dia 13, querido. Faltam 2 dias para que nós possamos pagar o aluguel. Nós vamos pagar o aluguel depois de amanhã, dia 15 de janeiro, sexta-feira. E eu queria que você entendesse. Eu estou muito feliz pelas pessoas que estão semeando, porque eu estou falando isso desde domingo. Desde domingo eu estou falando que estava faltando R$5.000 para pagar o aluguel. Mas agora só está faltando R$2.500. R$2.500. A metade, nós já conseguimos a metade e só falta a metade. Então, em primeiro lugar, eu vou pedir para você, ore por nós, ore pela igreja. Porque nesses próximos dias nós precisamos levantar essa oferta. Mas segundo, você que é da IAFAD, transfira o seu dízimo, a sua oferta, a sua primícia, até sexta-feira. Amém, queridos? Para que nós possamos honrar o compromisso. Em nome de Jesus. E mesmo você que não congrega conosco, mas tem acompanhado a programação aqui e tem sido abençoado, plante uma semente nesses dias, em nome de Jesus. E você que está pela primeira vez e foi tocado por Deus, plante uma semente nesses dias. Eu peço a você em nome de Jesus. A obra de Deus, ela precisa. Do dia 1º até o dia 15 nós temos o primeiro desafio, que é levantar o valor do aluguel de R$7.000. Do dia 16 até o dia 31 são todas as outras despesas da igreja. Ah, pastor, mas como que você vive desse jeito? Todo mês tendo um desafio? Irmãos, eu vivo pela fé. E eu faço a obra de Deus por amor, não por dinheiro, para abençoar a vida das pessoas. Por isso eu tenho certeza que Deus tem tocado nos corações das pessoas, pois Ele sabe a verdade do meu coração. Amém? Então eu espero que nesses dias você esteja orando por nós e também semeando, se o Senhor tocar no seu coração. Amém, queridos? Olha, que Deus abençoe sua vida. Amanhã nós vamos estar de volta aqui às 7 horas. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja. Beijo no coração e seja generoso. Seja generoso. Por onde você passar, deixe a marca de generosidade nas pessoas. Porque quando você fizer isso, você está revelando Jesus para as pessoas. Amém? Deus te abençoe e até amanhã, em nome de Jesus.